Convido a todos a lermos a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao versículo 18. Depois nós veremos do versículo 20 ao versículo 26, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 até o 19, depois eu vou ler do 20 ao 26. Esperar que todos achem, para que possamos todos juntos acompanharmos a leitura. Marcos 11, capítulo 11, versículo 12 ao 19. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covios de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Versículo 20 a seguir. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Pois por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, credes, recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Curva a tua cabeça e oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai poderoso, digno de toda a glória e toda a honra, ó Pai eterno, aqui nós estamos, ó Deus, diante da tua palavra, da continuidade, Senhor, dessa exposição. Ó Pai querido, que o Senhor venha até nós, que o Teu Santo Espírito possa me agraciar nesta noite, me conduzindo pela Tua verdade, que o Teu Santo Espírito possa agraciar a Tua igreja que ouve a Tua palavra, e que a Tua palavra possa ser graça aos nossos corações, Senhor. Pai eterno, continue falando conosco. Apesar de um pecador como eu, falho, errante, Senhor, miserável que sou, eu careço da Tua misericórdia nessa noite, careço da Tua bondade e do Teu Santo Espírito me guiando na exposição da Tua bendita palavra, para que traga vida, ó Pai querido, a todos que ouvem. É que eu te peço, te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a última vez, os irmãos devem se recordar que na última vez que ministramos, falamos acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós falamos do pensamento equivocado da multidão, que estava aguardando um Jesus um tanto quanto truculento, um Jesus com espada, um Jesus que viria tomar posse à força da cidade. Mas quando o povo percebe isso, o povo então começa a sua revolta e a sua ira contra o nosso Senhor Jesus. Pois bem, nós vimos que Jesus, após a entrada triunfal em Jerusalém, Jesus então, ele volta então para Betânia. E na segunda-feira de manhã, o texto deixa claro que
na segunda-feira de manhã, então Jesus, ele deixou tranquilo o lugar para retornar então na companhia dos 12 até a Jerusalém. O que nós observamos aqui, quando Jesus retorna, quando Jesus entra em Jerusalém, uma coisa que eu preciso chamar a sua atenção, no versículo 11, do capítulo 11, você deve observar a postura de Jesus, quando Jesus entra em Jerusalém, nessa primeira vez que ele entra em Jerusalém. Jesus então, versículo 11, olha aí comigo na Bíblia, e quando entrou em Jerusalém, capítulo 11, versículo 11, e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Você precisa observar esta postura de Jesus, quando ele entra a primeira vez em Jerusalém, e quando ele entra lá no templo, ele então olha para o templo, ele olha toda a sua volta. Imagine Jesus olhando, e você precisa se lembrar que era a época de festa, era a época da Páscoa, e você precisa se recordar que os cambistas, os vendedores estavam todos ali. Jesus dá uma olhada, e essa expressão de Jesus de olhar é uma expressão de lamentação, ele lamenta, e a resposta dessa lamentação é o seu próprio silêncio. Pois bem, no dia seguinte então, quando eles saíram então de Betânia, o texto diz que Jesus teve fome. Ele tem fome, e ele, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Lembrando vocês que naquela época já era a época de as figueiras começarem a produzir figos. Naquela época, para que você entenda sobre agricultura, naquela época os figos, a semente, os frutinhos apareciam primeiro do que as folhas. Nas figueiras, os frutinhos apareciam primeiro que as folhas. Jesus olha para aquela figueira, entendendo que ele esperaria alguma coisa daquela figueira. Ele então teve fome. E a primeira coisa que você precisa entender a humanidade de Jesus aqui, porque Jesus, mais uma vez, ele tem fome. Depois de Jesus ter uma caminhada incansável, depois de Jesus ter uma jornada incansável, depois de Jesus enfrentar toda a euforia do povo de Jerusalém, Jesus depois ele vai orar, depois de momentos de orações, ele volta então e ele tem fome. O texto diz, apresentando então a humanidade de Cristo. O que é que Cristo está fazendo aqui? Cristo está mostrando a nós, a eu e você, a afinidade que ele tem com o ser humano. Ele está mostrando que apesar de ser Deus, ele é um homem. Ele está mostrando que apesar de ser Deus, ele sente necessidade. Ele está mostrando que apesar de ser Deus, ele tem a necessidade de se alimentar. O seu estômago então aperta, ele tem fome. O texto diz que vendo então de longe essa figueira com folhas, e Marcos ele é bem contundente no que ele diz, ele vendo a figueira de longe com as folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa, e aproximando-se então, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aqui a questão era tempo de figos, e o figo se dava entre abril e entre maio. E nesse momento, quando Marcos usa essa expressão, naquele contexto, vou recordar você novamente, a primeira coisa que surgia era as sementinhas dos figos. Os frutos apareciam depois das folhas. E Jesus vai até essa figueira, esperando, porque estava entre abril e maio. Então Jesus vai até essa figueira, esperando tirar algum fruto daquele lugar, daquela figueira. E Jesus, aproximando dela, nada acha senão as folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, olha o versículo 11: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. O que Jesus está querendo ensinar? Aqui você precisa saber também que Jesus está dando um ensinamento didático, ou até porque não dizer, Jesus está fazendo uma parábola aqui, pegando esse momento da figueira para dar um ensinamento aos seus discípulos que está com ele. Jesus está aqui representando essa figueira como toda a religião judaica. Jesus está mostrando e apresentando e ensinando aos seus discípulos todo o legalismo judaico. O que Jesus está apresentando é a expressão que Jesus olha para o templo. Jesus agora vai mostrar, na sua didática, ele vai mostrar e apresentar aos discípulos
que essa figueira representa, não só no Antigo Testamento, como representa agora, Jesus mostrando, representa que essas folhas são os frutos, que essa figueira são os fariseus, são os saduceus, são os publicanos, são os escribas, são eles, homens religiosos, que certa feita que Jesus vai dizer, vocês engolem um camelo, mas escolhem um mosquito. Ele diz, muito bem, vocês seguem todo o mandamento, toda a lei, vocês lavam a mão, vocês se purificam, vocês fazem tantas coisas, vocês se lavam a todo momento, vocês lavam a mão a todo momento, muito bem, mas o mandamento maior vocês não têm misericórdia, vocês não têm amor. Jesus pega esse momento então para ensinar a religião judaica vazia e sem o amor e sem a misericórdia de Deus. O que Jesus está fazendo, relatando, ele está dando um ensinamento. O que ele está fazendo é chamando a atenção para a religiosidade dos judeus. Ele está chamando a atenção para a religiosidade fria, calculista e sem vida e sem misericórdia dos judeus. Isso é tão interessante porque ele vai adentrar no templo novamente e você vai compreender isso aqui. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Você vai pasmar o que esses homens, que esses oficiais do templo foram capazes de fazer. Pois bem, no versículo 15, olha aí comigo. E foram então para Jerusalém, e entrando ele no templo, Jesus vai entrar agora no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio no templo, pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração? Outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, quando Jesus vai trabalhar isso aqui, você precisa entender que ali no pátio do templo, existia o pátio do templo. Infelizmente nós não temos um aparelho para que eu possa mostrar a vocês. Eu gostaria muito de mostrar para vocês o templo agora, eu queria mostrar para vocês isso, aonde aconteceu tudo isso. Então Jesus adentra dentro dos muros do templo, porque o templo era murado. Vocês precisam entender que o templo era murado, e aqui ficava o templo, desse lado ficava o pátio dos gentios, desse outro lado ficava o outro pátio dos gentios. Nesses lados aqui era onde ficavam os cambistas, os vendedores, e ali eles vendiam óleo, vendiam sal, vendiam todo tipo para se fazer sacrifício, porque era época de festa. Então os gentios ficavam do lado do templo. Eles tinham lugares exatos, lugares certos. Mulheres ficavam do lado, homens ficavam do outro lado, os vendedores ficavam do lado. Era tudo organizado nos pátios ao redor do templo, e o templo ficava no centro. E eles então, os cambistas, os vendedores, chegava a época da Páscoa. Você precisa imaginar como que ficava o pátio do templo. O pátio do templo agora se torna, você já foi lá na 22 de março? Já foi no Brás? É exatamente isso que acontecia lá naquele tempo, aos redores do templo. Não é verdade, pastor Wilson? Era exatamente isso. Ia todos os vendedores lá, cambistas, vinha tudo. Eles chegavam lá e começavam a comercialização das pombas, dos sais, dos óleos e de tudo que se podia usar, e até mesmo de pombas, para fazer o sacrifício naquele dia. E aqui a gente precisa ver isso aqui e começar a imaginar no templo aquela multidão eufórica. Você precisa imaginar as pessoas, querendo vender o seu produto no pátio do templo. O que estava acontecendo ali? Eles estavam prejudicando o momento de se cultuar. Eles estavam prejudicando a entrada dos gentios. O que os oficiais estavam realizando? Irmão, aqui aconteceu uma coisa chocante para nós. O versículo 15, então, quando Jesus entra, e você precisa entender, quando ele está falando que ele entrou no templo, não é que ele está entrando lá no templo, no Santo dos Santos, não é isso. Jesus entra no pátio do templo. Templo aqui é quando ele entra no pátio, então ele já está no templo. Não é que ele está lá dentro do templo, lá dentro do Santo dos Santos, aonde se faz o sacrifício. Sabe, quando Jesus morre, o véu não se rasga? É lá dentro, é lá. Jesus não entra lá, Jesus entra no pátio do templo.
E você precisa entender que lá, lembra quando nós lemos o versículo 11, do capítulo 11, que Jesus entra no templo e ele olha, para onde que vocês acham que ele está olhando? Ele está olhando para os vendedores, cambistas, que estão fazendo a sua comercialização. Ele está olhando os oficiais do templo, os escribas e fariseus, que está dando todo o apoio a esses homens. E você precisa entender aqui que quando Jesus ele vê isso, então Jesus ele fica tomado pela santidade. Ele olha aquilo, ele então começa a derrubar as mesas dos cambistas, ele derruba as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele então não permite que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Preste bem atenção no que eu vou dizer a você aqui agora. Por que Jesus fez isso? Eu quero que você entenda o que está sendo feito aos arredores do pátio do templo era permitido. O que está acontecendo aqui era legal. Mas a ira de Jesus não é por aquilo que era legal. E agora você vai saber o que acontece aqui. Você vai perceber por que Jesus tomou essa atitude. Por quê? Primeira coisa, aqueles que vendiam dentro do templo, havia entre os vendedores e entre os oficiais do templo um acordo. Preste atenção. Os judeus já não viam os gentios com bons olhos. Gentil para judeu já na época de Jesus não valia nada. Eles rejeitavam os judeus. Você vai ler isso na carta de Gálatas, na carta aos Romanos, você vai ver isso. Eles odiavam os gentios e havia essa área para os gentios. O que acontece? Os vendedores ele tem então um acordo com os oficiais do templo. O que eles faziam? Eles vendiam algumas coisas para o sacrifício em preços exorbitantes. Eles vendiam o triplo do que valia o produto. Se o sal para o sacrifício valia R$50, eles vendiam por R$200. Mas eles vendiam isso para os gentios, porque os gentios iam também ao templo para adorar. Então o que eles faziam? Eles humilhavam os gentios, as pessoas mais pobres. E as pessoas que não tinham condições de comprar um novilho, o que eles faziam? Eles não tinham condições, então eles tinham que chegar lá, não tinham condições de comprar nenhum animal. Então os cambistas pegavam e vendiam as pombinhas para esses gentios que eram pobres, e muitos não podiam entrar no templo para adorar naquele dia de festa, porque não tinha condições, porque o preço era exorbitante. E eles faziam exatamente isso com o povo gentil. Então o povo gentil era impedido de entrar e adorar ao Deus, adorar ao Senhor. Eles prejudicavam. Então aqueles que estavam dentro do templo, que deveriam dar acesso às pessoas mais pobres, aos gentios, eles eram os principais, que estavam acomunados com os vendedores e colocavam preço. Por quê? Porque os oficiais do templo pegavam uma partinha do bolo. Choque você, irmão, pasme você nisso. A atitude de Jesus, vou repetir, não é por causa do que está acontecendo da venda, é por causa do roubo. A indignação de Jesus não é porque o que está havendo ali, mas era por causa do roubo, que começava pelos oficiais do templo e que estava acomunado com os vendedores. Os vendedores então eram só ricos que tinham condições de entrar para adorar. Gentios principalmente não tinham chance nenhuma. Então eles vendiam a pombinha no preço exorbitante, eles vendiam os animais no preço exorbitante, impedindo as pessoas. Pessoas voltavam embora porque não tinham condições de prestar um sacrifício. Jesus então fica indignado com isso. Aí eu provo para você que Jesus não está indignado pelas vendas ali, ele vai estar indignado e ele vai deixar bem claro. Olha comigo. Então no versículo 16, não permitia. E além disso, está acontecendo ali no pátio. O que acontecia? Irmão, eles impediam as entradas.
Eles montavam as suas barracas a ponto de impedir. Olha que Jesus, então, olha o que Marcos vai dizer, versículo 16, olha comigo: não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Jesus não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, atrapalhando as pessoas que estão se preparando para adorar, para louvar a Deus. Então também os ensinava, além dele não permitir, agora Marcos vai dizer no versículo 17, também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Aí ele vai dar a resposta da indignação dele, ele vai dar o endereço, por que ele está desse jeito? Olha o que ele vai dizer: vós porém atendes transformado em covil de salteadores. É isso que vocês estão fazendo com a minha casa. A minha casa não foi chamada casa de oração, porém, começando dos oficiais que estavam acumulados, lembra? Eles pegavam uma partinha do pão, eles dividiam, era um negócio deles, acumulado. Jesus então chama eles que transformou aquele lugar que era um lugar para adoração ao Senhor. Vocês transformaram esse lugar de covil de salteadores. Vocês se tornaram ladrões. Vocês estão abusando do povo. Vocês estão roubando o povo. Vocês estão se aproveitando do momento da festa pascual. Vocês estão aproveitando da pobreza do povo, impedindo o povo, desprezando o povo gentil, para que vocês tenham ganho. Vocês são ladrões. Vocês fizeram esse lugar de covil. Fizeram esse lugar de covil de salteadores, e vocês são salteadores. Ele usa essa expressão salteadores porque no Antigo Testamento existia aqueles salteadores que ficavam nas montanhas esperando o viajante passar para assaltar e roubar tudo que eles tinham. Jesus então usa essa expressão: é isso que vocês estão fazendo. Vocês usam o templo para dar o bote, para roubar o povo. Vocês estão tornando a minha casa como covil. Olha comigo o versículo 18: e os principais sacerdotes e escribas, olha isso aqui, ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram então da cidade. Essa reação de Jesus causou então naqueles homens que ganhavam aproveitando o espaço do templo. Eles então, o texto diz que eles então procuram um modo de tirar a vida de Jesus, porque eles ficaram indignados com o que Jesus fez, porque automaticamente aqueles cambistas, os salteadores, tiveram que sair de bater de retirada. Jesus foi tirando tudo, foi limpando tudo. Vocês estão impedindo, não impeçam a entrada no templo, vocês estão prejudicando esse momento, e não é para isso esse momento. Então eles ficam irados e tentam então de qualquer forma tirar a vida de Jesus, e vindo à tarde eles saem da cidade. Irmão, o que nós aprendemos com isso? O que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos aprender com isso é que a casa do Senhor é onde o Senhor fala conosco. A casa do Senhor que nós colocamos hoje, esse lugar que nós nos encontramos para cultuar a Deus, esse lugar que nós nos encontramos para adorar a Deus, esse lugar é sagrado, porque o Senhor se manifesta nesse lugar. Ele não se manifesta nessas quatro paredes, Ele se manifesta em nós. Ele se manifesta em nós para que possamos usufruir então da sua graça. E todas as vezes que nós viermos nesse lugar de culto, é para nós entendermos que esse lugar é exclusivamente para culto. Não há lugar para outra coisa, não há oportunidade para outra coisa. Jesus deixou bem claro: a minha casa será chamada casa de oração. Essa casa é chamada casa de oração. Jesus está lá também para adorar. E agora ele recebe esta cena, ele recebe essa situação e fica indignado com os homens aproveitando da religião, aproveitando daquele momento, aproveitando das pessoas para enriquecerem mais e mais. Que nós possamos entender que o Senhor então nos preparou esse lugar de adoração,
para nós nos rendermos a Ele, para juntos congregacionalmente adorarmos Ele, assim como a nossa irmã Aline disse, em espírito e em verdade. É para nós declararmos assim como nós declaramos no louvor, porque dele e para Ele são todas as coisas, que esse culto não há lugares para comercialização, que esse lugar não há lugares para o aproveitamento, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Nesse lugar Deus, o Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo trabalha em você, o Espírito Santo derrama a sua graça sobre você. Nesse lugar Deus fala com você. E da mesma forma que Jesus foi até a figueira, ele esperava um fruto, mas não encontrou nada. Da mesma forma agora Jesus entra no templo, e quando ele espera encontrar alguma coisa de adoração, ele encontra a ganância, ele encontra o desespero do ganho, e encontra pessoas indo embora sem ter condições de poder adorar. Meu irmão, eu quero que você juntamente comigo louve a Deus, porque nós estamos no lugar aonde nós temos a plena condição de adorarmos e de louvarmos o nome do Senhor. Você pode ser feliz com isso, meu irmão? Você pode ser feliz com isso, porque o Senhor habita no meio de nós. Mas eu vou mais além ainda. O texto Paulo vai dizer que nós somos a casa e a morada do Espírito Santo de Deus, provando para você que Deus não habita em parede feita por mão de homens. Não, Deus habita em você. É em você, é até você que Cristo vai até você nessa noite. É a você que Cristo irá visitar nessa noite. Nessa noite Cristo te visita. Cristo vai até você nesta noite. Afinal de contas, nós como pecadores sabemos que é sempre Cristo que vai em busca do homem. Ele vai até você. Jesus está te visitando aí hoje, nessa noite. Ele te visita, e Ele se alegra com isso. Quando a exclusividade do culto é somente para Ele, Jesus se alegra com isso. Quando o culto, os louvores é exclusivamente para Ele, Jesus se alegra com isso. Fique alegre com isso, meu irmão, porque nós juntos, congregacionalmente, podemos então louvar a Deus juntos. E você pode ter a certeza que Jesus está aí do teu lado, com você, dentro do teu coração, recebendo o teu louvor, recebendo a tua oração e dizendo que Ele ama, que Ele te ama e que Ele tem ciúme de você. Jesus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Jesus não divide a tua glória que é para Ele com ninguém. Então você pode glorificar o nome de Jesus. Esse lugar é um lugar que Cristo preparou para nós, para juntos prestarmos um culto a Deus. Não precisamos esperar a Páscoa para louvar a Deus, não. É todas as vezes que temos oportunidade de nos encontrarmos aqui, e Cristo então vem. Ele vem e desce nos nossos corações, e queima os nossos corações, e nos alimenta para que possamos continuar a nossa jornada. É isso que Ele faz. É coisa linda, coisa maravilhosa, coisa linda. Ele mostrando a frieza e a incapacidade dos escribas, dos principais sacerdotes. Ele mostra a frieza e a incapacidade dos escribas e sacerdotes de não compreenderem que aquele momento era um momento de adoração. Ele mostra isso, a sua indignação. Quando é que Cristo fica indignado? Quando nós não compreendemos que esse lugar é simplesmente um lugar de adoração. Por que a gente às vezes fala para alguém que nos visita: meu irmão, esse culto ele é simples? Por quê? Porque essa igreja entende que Cristo é o único que merece a nossa atenção na adoração. Não há espaço para isso. É por isso que as pessoas vêm e nós recebemos as pessoas, porque da mesma forma que Cristo queria receber as pessoas no templo, nós também devemos ter o mesmo sentimento de receber as pessoas nesse lugar, para que as pessoas recebam a palavra de vida eterna. É tão interessante que Jesus, por que eu fiz vocês lerem o versículo 20 a seguir? Porque a história não acaba aqui, ela não termina. Jesus agora ele vai aproveitar o gancho para ensinar acerca da oração. Preste atenção comigo aqui. Ele amaldiçoa aquela figueira, e a palavra amaldiçoar ali, ele está repreendendo a vida religiosa dos judeus, a vida aparente dos judeus. Ele repreende, então ele amaldiçoa ali.
Ele está repreendendo, ele está rejeitando a vida aparente dos judeus, amaldiçoando aquela figueira, para que você entenda isso. Mas olha comigo no versículo 20, preste bem atenção. E passando eles pela manhã, depois que eles saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Você precisa observar que olha o salto que Jesus dá de um assunto para outro. Ele pega aquilo que ele rejeitou. Pedro se levanta, ele se lembra do que aconteceu, porque eles passaram novamente pela figueira, e Pedro percebe: mestre, está seca até o talo, até a raiz. Pedro, é isso mesmo. O que afirmou aqui, você secou. E Jesus: tende fé em Deus, porque em verdade afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Coisa extraordinária, Jesus falando de fé. Depois de uma exortação, depois de uma rejeição, Jesus pega agora o gancho da figueira seca e vai dar um ensinamento sobre oração. Jesus, no mesmo momento que bate, Jesus agora vai derramar o bálsamo. Vem cá, agora eu vou falar com você sobre a oração. Pedro, você viu minha atitude? Se você crer, Pedro, você vai ver. Se você acreditar, se você orar não duvidando, mas se você orar crendo, pedides crendo, que crede que recebes, será assim convosco. Meu irmão, o que eu quero dizer para você nessa noite, em toda a trajetória que Jesus faz, quer ruim, quer boa, naquilo que é ruim, Jesus, que é o mestre por excelência, é o nosso professor, ele nos ensina no meio de uma dificuldade, no meio de uma incompreensão. Jesus nos dá uma aula nessa noite. O que Jesus está dizendo nessa noite a nós, que se você está orando naquilo, se você está acreditando na oração que você está fazendo, então você receberá. Se nós crermos naquilo que oramos, nós receberemos. Assim como Jesus falou e aconteceu, Jesus está dizendo da mesma forma: se vocês crerem, se vocês falarem e acreditarem no que vocês estão falando, vocês receberão. Será assim com vocês. Olha que coisa linda, que coisa fantástica. Acredite nas suas palavras na oração, creia naquilo que você está orando, acredite, porque assim será com vocês. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então ele fecha esse ensinamento, ele explica esse ensinamento. Ele está dizendo: viu, você pode receber se você acreditar naquilo que você está falando, orando a Deus. Você pode crer nas suas palavras. Acredite, irmão, porque o Senhor é fiel e justo para atender a vossa oração. O Senhor é fiel e justo para atender a nossa oração, ainda que por muitas vezes o Senhor possa até que nos repreenda, mas logo em seguida o Senhor vai dizer a nós: ore a Deus, creia nas suas palavras, e assim, da mesma forma que ocorreu com a figueira, acontecerá com vocês. Ele está falando de fé. Ele está dizendo que o único meio da igreja hoje é a fé. O único meio de uma igreja vencedora hoje é a fé. Por que Jesus fala dos montes? Porque os montes aqui representam para aquele povo na época, ele fala de montes, representa naquela época, o monte representa as dificuldades que eles tinham. Para eles falar de monte é a mesma coisa que falar: eu sei a dificuldade que você está passando, as lutas, as tribulações que você está passando, mas se você tiver fé como um grão de mostarda, dirá a esse monte: sai daqui, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Porque monte, no entendimento deles, era dificuldade.
Talvez você entrou aqui nessa noite e vemos essa cena da figueira, Jesus falando que nós somos aqueles que vamos adorar no templo, que vamos glorificar no templo, e que Ele não negocia isso, esse momento. Mas Jesus também está falando: peça crendo, creia nas suas palavras, confie, acredite, porque se fará assim com você também. Deus o alcançará, Deus alcançará você nas suas petições. Você precisa acreditar nisso, irmãos. Talvez se eu abrisse a oportunidade aqui, muitos irmãos falariam assim: olha, meu irmão, eu orei tanto, o Senhor respondeu as minhas orações, eu orei, fui curado, eu orei, aconteceu isso, eu orei e Deus fez isso. Então ele fecha esse ensinamento dizendo: quando você orar, peça perdão ao Pai, mas que também automaticamente vocês perdoem aos seus irmãos. Ele diz alguma coisa assim, alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas também. Ele mostra uma condicional do perdão de Deus. Ele diz: vocês devem perdoar o seu próximo, para que o Pai então possa assim perdoar vocês. Ainda que nossos pecados estejam vermelhos como sangue, Ele tem poder para transformar como a neve. Ele tem poder para transformar os nossos pecados como uma lã. Então creia nisso, meu irmão. E não há nada aqui hoje que impeça, não há nada aqui hoje que impeça que o Senhor lhe alcance com a sua infinita graça e com a sua bondade. Nós o louvamos, nós o adoramos, nós o reverenciamos diante de um culto solene ao nome do Senhor.